O presidente Lula voltou a São Paulo ontem para cumprir a agenda. Em São José dos Campos, participou de eventos com ministros e o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Repórter Marcelo Matos. Presidente Lula descarta briga com Venezuela, Nicarágua e Argentina, porque o Brasil não ganha nada com o conflito. Todo mundo gosta do Brasil e o Brasil tem que gostar de todo mundo. Por que eu vou querer brigar com a Venezuela? Por que eu vou querer brigar com a Nicarágua? Por que eu vou querer brigar com a Argentina? Eles que elegem o presidente que eles quiserem. O que me interessa é a relação de Estado para Estado. O petista destacou a associação do político com o ladrão e saiu em defesa da classe. Todo mundo chama político de ladrão, político um monte de coisa. E eu digo sempre o seguinte, que vera Deus que todas as profissões fossem igual político. Porque mesmo que você chama ele de ladrão, ele vai ter que a cada 4 anos ir para a rua, vai ter que se expor, vai ter que ser atacado e vai ter que atacar para poder sobreviver. E é assim que a gente aprende a fazer política e é assim que a gente constrói o que nós estamos fazendo aqui. Lula cumpriu a agenda em São José dos Campos, em São Paulo, na assinatura do apoio do BNDES à concessão da rodovia Presidente Dutra, num contrato de 15 bilhões de reais, o maior do país, com a participação do Banco de Investimento, concessionária e instituições privadas, na expansão viária do acesso entre São Paulo e o Rio de Janeiro, pelo qual passam 800 mil veículos diariamente, 40% do PIB brasileiro, com destaque para a construção da nova Serra das Araras, um gargalo do sistema que atravessa uma população de 20 milhões de pessoas no seu entorno e logo após, no segundo compromisso, no Vale do Paraíba, o presidente do Brasil seguiu para a sede da Embraer, na oficialização da participação do BNDES na compra de 35 aviões num contrato com a American Airlines, a companhia aérea dos Estados Unidos. O presidente Lula fez fortes críticas à possibilidade da venda da Embraer à Boeing, que foi pensada no governo de Jair Bolsonaro. E diante de uma balança comercial fortemente marcada pelas commodities, um avião como aquele foi citado como um bem de consumo manufaturado altamente tecnológico, algo que precisa crescer na balança comercial brasileira. Como é que pode um país que tem uma empresa da magnitude da Embraer, com engenharia formada aqui nesse país, preparada nesse país, a terceira empresa de aviação do mundo, como é que pode alguém achar que é só vender? Graças a Deus, não foi praga minha, nem foi nada minha, não deu certo. No eterno embate com o Banco Central, a cobrança do mercado financeiro e setor produtivo no corte de gastos e equilíbrio fiscal, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, saiu em defesa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, logo após o anúncio do contingenciamento de 15 bilhões de reais nas contas públicas. Nós temos ações da Embraer, estamos muito contentes porque as ações estavam R$7, estão batendo... Quanto que estão batendo? R$43 hoje? R$43. Isso se deve muito ao presidente Lula e ao Fernando Haddad, que tem comido o pão que o diabo amassou para ajudar a botar em ordem as contas públicas que nós herdamos e está entregando o resultado. Sobre o apoio às empresas aéreas aqui do país, Mercadante afirmou que o governo Bolsonaro nada fez e agora o BNDES discute com as empresas um auxílio que passa pela compra dos aviões da Embraer. A pandemia deixou uma sequela importante, as empresas estão muito bem, o mercado está muito bem, o Brasil batendo recorde de turistas internacionais, recorde de divisas, mas nós precisamos apoiar essas empresas, mas elas precisam comprar avião da Embraer. Essa é uma condição fundamental para todo o esforço que o governo está fazendo de repactuar o passivo fiscal, de financiar, mas nós precisamos trazer aviões da Embraer. O vice-presidente de Finanças da Embraer, Antônio Garcia, ressalta o crescimento de 2 dígitos da empresa, a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo. Terceiro trimestre e o quarto vão ser muito fortes.
alguns solavancos ainda na cadeia de suprimento, mas a gente está muito confiante que vai atender os nossos guidance por mercado que a gente colocou para esse ano. Mais uma vez, o presidente Lula voltou a cobrar a presença institucional do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em eventos do governo, ao elogiar a postura dos prefeitos presentes em São José dos Campos. Luana, acho que tem algumas coisas importantes aí nessa extensa reportagem do Marcelo Matos, né? Uma delas, o presidente reclamando de críticas insistentes à política, e de fato ele tem aí um ponto, né? A gente sempre lembra que fora da política não há solução, e o ataque sistemático à política, né? Chamando todo mundo de ladrão, dizendo que ninguém presta o tempo todo, abre espaço para soluções autoritárias. Foi assim no mundo inteiro o tempo todo, né? Mas é preciso que a classe política também se valorize e faça por merecer o carinho da população, né? Sempre haverá alguém mais ou menos injusto, mas a classe política também precisa se valorizar. E outro ponto é esse. De novo, o governador de São Paulo não participa de um evento com o presidente da República no estado de São Paulo. Sem dúvida, Rafael. Essa é uma questão que aparece sempre, em especial nos anos eleitorais, e a gente tem que lembrar que em pouquíssimo tempo nós vamos iniciar as campanhas eleitorais aí para prefeituras, vereanças, e é um momento em que essas diferenças ideológicas acabam tomando a dianteira no momento em que é necessário, por exemplo, criar ali alguma aliança ou alguma solução que exija a união de partidos que estão em posições diferentes. Então, infelizmente, não me espanta essa postura que tem sido adotada de distanciamento entre políticos que não são aliados, aqui no caso falando do governador do estado de São Paulo e do presidente Lula, mas também essa postura de ataques que tem sido mais aflorada nos últimos dias e vai se intensificar próxima eleição. Isso é muito triste, porém a gente tem que lembrar a cultura política que está instalada no nosso país. Você falou do autoritarismo, nós temos também a questão do populismo, que ela é muito forte no nosso país, tendo em vista os vários desafios que a gente tem, por exemplo, de consciência democrática, consciência cidadã, de educação democrática e educação política no nosso país. Com certeza seria muito melhor que a gente conseguisse olhar as críticas do ponto de vista técnico, de entregas, mas na ausência de saberes e de entregas reais, a gente acaba se valendo de insultos e acusações que não nos levam a nenhum lugar.